Quero desejar a todos os meus irmãos maçons e não maçons, judeus e não judeus, um forte abraço e aquele aperto de mão diferenciado, né? E novamente convidá-los para mais uma reflexão, né? Hoje eu queria continuar falando sobre Gênesis, né? A queda do homem, né? E dizer um pouco do que significa a queda do homem em Gênesis, né? Porque quando a gente vê a serpente ali, né, a gente vê que a serpente ao longo da história, de Gênesis até Apocalipse, o comportamento é o mesmo, né? E qual que é o comportamento? É ter inveja, né, de Adão, porque Deus escolheu Adão, portanto a descendência de Abel e assim em diante, né? Os judeus, né, que agradavam a ele, né? Porque entregavam a ele o sacrifício que ele gostava para perdão dos pecados, que era o sacrifício de animais, né? Então, a queda do homem, desde Gênesis, né, foi ter confiado em quem? Né? Na serpente, justamente naquele opositor, né, que também é a figura de Satanás, que o quê? Quer fazer por inveja, atrapalhar o homem e desviar o homem do caminho da oferta que agrada a Deus. Porque, veja bem, primeiro a gente precisa saber o significado da nudez na Bíblia, né? Nudez na Bíblia é pecado, viver sob o pecado, né? Então, por isso o homem tem que cobrir o pecado quando peca, certo? Então, veja que na queda do homem, Adão e Eva, ele, homem e mulher, os dois viviam nus e não se importavam. Por que eles viviam nus e não se importavam? Porque eles viviam para agradar a Deus antes de ter contato com a serpente, certo? Porque eles eram pecadores, viviam nus, mas toda vez que pecavam, matavam um animal para o perdão dos pecados, certo? Então você precisa entender que no rigor de Yahvé, na lei de Yahvé, né, o pecado é o salário da morte. Então, quando Deus diz para Adão, não coma desse fruto, porque senão você certamente morrerás, não é que você deve ter dúvida se eu vou te perdoar ou não. Certamente você vai morrer se você me desobedecer. É uma lei muito clara, né? Aí o que a serpente fala para eles? Né? Não, vocês podem comer do fruto, podem desobedecer. Por quê? Porque certamente você não morrerá. Né? Então, a serpente, ela engana por inveja, né? Os filhos de Deus, né? No caso aqui, Adão, né? Porque tanto que o homem morre, porque num ponto ela mente e não mente, por quê? Porque ela diz que certamente não morrerá, no sentido que Deus não vai matar o homem. Realmente Deus não mata o homem, mas mata mas mata o animal no lugar do homem, certo? Então o homem, senhoras e senhores, o animal, ele morre por causa dele. Então, para que o homem ponha vergonha na cara, né, e não se esqueça quando estiver matando o animal, né, que se ele pecar, se ele desobedecer uma lei, ele certamente morrerá, tanto morrerá que aquele animal está morrendo no lugar dele. Ele só não está morrendo, né, naquela hora porque Deus tem compaixão dele. Só que se ele tiver compaixão do animal, ele vai entender, né, que o pecado é uma coisa tão séria, que o salário do pecado é a morte, né, que se ele tiver um mínimo de compaixão com aquele animal ali, ele vai entender que a solução para a morte daquele animal acabar é o fim do pecado dele, é o fim da desobediência dele. Principalmente para que ele entenda o poder da hierarquia, o poder do sim, sim, não, não. Quando alguém diz não faça isso, não faça isso. Principalmente se for numa hierarquia estabelecida dentro de uma lei, né? Por quê? Porque sem hierarquia não tem sociedade, sem lei não tem sociedade, né? E então, qual que é o papel da serpente, né? É enganar o homem, né? Tanto que, depois que eles pecaram e eles perceberam que tinham pecado, haviam consumido o conteúdo da serpente, que era para desagradar a Deus, né? Eles tentam cobrir o pecado deles, né? Isso segundo o ensinamento da serpente, porque quando Deus disse que eles iam conhecer o bem e o mal, né? O bom eles já conheciam, porque o bom era o pecou, sacrifica o animal, está perdoado. O mal é a oferta de Caim, ou seja, tentar cobrir o pecado de outra forma. Então, quando eles percebem que Deus está chegando e que eles pecaram, eles vão tentar cumprir o pecado deles, ou seja, com folhas de trigo, né? Vão dar a oferta que Deus não pediu, né? Para perdão dos pecados. Aí Deus chega, vê que eles estão cobertos com a folha de trigo, com a folha de figueira, ou seja, é a oferta do campo, a oferta de Caim, que Deus não sagrada, para perdão dos pecados. Então, ao ver eles cobertos, Deus descobre que eles pecaram, que eles desobedeceram. Ou seja, vocês comeram do fruto que eu pedi para vocês não comerem, não comeram? Ele vai dizer que a serpente enganou ele. Mas por que Deus descobre que ele tinha pecado? Porque
Porque ele tentou esconder a nudez dele, certo? Mas ele tentou esconder a nudez dele com oferta errada. Para tentar, porque cobrir a nudez aqui deveria ser com pele de animal. Aí Deus pega, tira dele, né, as folhas que estavam tampando a nudez dele, a oferta dele de Caim, né, e sacrifica o animal e coloca a pele do animal sobre ele, para que o pecado dele seja então coberto. Então, senhoras e senhores, veja bem, desde Gênesis, né, a serpente, o objetivo da serpente, que depois vai ser a descendência de Caim, né, é fazer com que, por inveja dele, né, porque Deus se agrada do homem, né, de Adão, por inveja deles, é o que fazer com que o homem desobedeça a Deus, profane a lei de Deus, né, não faça as coisas que Deus pediu, segundo como Deus pediu, né. Então, o que vai acontecer? Deus percebe que Adão pecou, não que ele não pecasse antes, mas ele pecou, e nesse pecado dele, ao invés dele, né, sacrificar o bicho, porque pecou, então certamente morrerás, porque pecou. Você não morreu, mas o bicho morreu no seu lugar. Em vez de se tampar com o couro do animal, ele se tampa com as vestimentas da terra, que é a oferta de Caim, o fruto do campo, né? Então, por causa dessa oferta dele, por não entender, né, a dimensão, o problema que é pecar, porque o salário do pecado é a morte, se você pecar certamente morrerás, mas confiou na serpente que disse que ele não morreria, né? E por isso ele acreditou na serpente que não morreria, então em vez de sacrificar um animal para mostrar que Deus estava certo, pecou, certamente morrerá, ele não morreu, mas o animal morreu, então se ele tiver vergonha na cara, tiver compaixão do animal, ele para de pecar, porque o animal está morrendo para o pecado dele, né? Então, quando Deus chega lá e ele está se cobre, né, com folhas do campo, né, oferecendo a oferta de Caim, Deus percebe então que ele pecou por causa da oferta dele para perdão dos pecados, a forma dele cobrir o pecado dele. Deus pega e expulsa ele. Por que Deus expulsa ele? Porque Deus percebe o seguinte: olha só, o salário aqui é o pecado da morte. Você pecou, certamente você morre. Como você pecou, em vez de cobrir com a pele do animal, demonstrando que eu estou correto, que eu sou autoridade aqui, que o animal morreu e você está coberto com a pele dele, justamente porque você pecou e o pecado é o salário da morte, ou seja, você não morreu, mas o animal morreu no seu lugar. Você se cobriu com frutos do campo, você está dando demonstrações para mim de que minha lei aqui não funciona. Por quê? Porque você não mata você não mata você não vê nesse sentido, né, o fruto do campo sangrar, né? Ou seja, você precisa ver na morte do animal, no sangue que está escorrendo do animal, que a minha lei aqui é séria. Você pecou, você vai morrer. Certo? Então, se você está vendo a morte desse animal, é porque ele está morrendo no seu lugar, porque Deus certamente não mataria Adão, né? Porque ele amava Adão, por isso que colocou Adão no jardim do Éden. Mas um bicho ia morrer no lugar de Adão, né? Ou seja, porque ele ama Adão, mas o rigor dele é o mesmo. Não, não, sim, sim, não faça. Se fizer, vai morrer. Adão faz. E além de fazer, ainda escuta a serpente, né, dizendo que não morrerás, ou seja, então nem eu vou morrer por causa do meu pecado, nem o bicho. Então, quando Deus chegar e ele perceber que eu pequei, eu vou oferecer aqui a oferta do campo, que é que ele não pediu, invalidando, né, o rigor de Deus, né, sobre a lei, né, porque pecou é simples, pecou, morre. Então, ele mata o bicho. Certo? Então, se você tiver compaixão de você mesmo e do bicho, porque você sabe qual é o seu pecado, você está matando o bicho, você vai parar de pecar, por consequência, parar de matar o bicho. Mas Adão não faz isso. Ele oferece frutos do campo, que não traz ensinamentos nenhum a respeito do rigor da lei. Ou seja, ele se cobre com folhas de figueira. Então, ele é expulso. Ele é expulso. A mesma coisa, senhoras e senhores, é Caim e Abel.
os dois sendo pecadores, Abel agradando a Deus com sacrifício de animais para perdão dos pecados, Caim tendo inveja porque a oferta dele do campo não agradou a Deus, ele pega e mata o irmão dele por inveja. Aí a mesma coisa com Jó. Satanás olha para Deus e Deus fala para Satanás: esse é o servo de quem eu gosto, de quem me obedece, um servo sincero, honesto. Ou seja, ele peca, ele sacrifica animal para perdão dos pecados. Ele entende que o pecado é o salário da morte. Então, toda vez que eu peco contra Deus, Deus mata, né? Mas ele me ama tanto que ele mata um animal no meu lugar, né? Mas aí Satanás diz para ele, né, que para Deus que Jó só adora ele por causa de tudo que ele tem, ou seja, ele tem inveja de Jó. Então ele pede para Deus para tocar na vida de Jó e tirar tudo que ele tem, né? Deus só fala com ele, só não toca na vida dele. Por quê? Porque ele não pecou contra mim, então ele não é digno de morte, mas pode tirar de tudo que ele tem. Mas, ou seja, a figura de Satanás, da serpente, desde o jardim do Éden, é provocar, né, o judeu que adora a Deus, escolhido por Deus, para que os judeus profanem a lei de Deus, estrague a lei de Deus, cague, mije em cima da lei de Deus, né? A mesma coisa, né, aconteceu com quem? Com Jesus, descendente da serpente. Descendente de quem? De Satanás. Por quê? Porque quando Jesus, sendo consagrado no templo, desde pequeno, aprendendo sobre a lei, aprendendo que o salário do pecado é a morte, por isso, como sacerdote, como descrito na lei, deveria sacrificar um animal para perdão dos pecados dele do povo, porque essa é a aliança de Deus com Adão. O que ele faz? No dia mais sagrado dos judeus, ou seja, no dia que era a Páscoa, era o dia que os judeus comemoravam o dia que eles saíram do cativeiro, ou seja, era o dia que Jeremias profetizava que seria os novos tempos, né? Ou seja, que o povo teria a aliança de Deus impressa na mente e no coração, seguiria as leis de sacrifício de animais para perdão dos pecados, né? Nesse mesmo dia, em vez dele sacrificar um animal, um cordeiro, no dia da ceia, para perdão dos pecados dele e do povo, restaurar a aliança com Yahvé, eles pegam o pão, parte o pão como se fosse o corpo dele e o vinho como se fosse o sangue dele. Primeiro que a lei, Deus nunca pediu um sacrifício humano. Tanto que ele matou o animal para não ter que matar o humano. Mas ele estabelece essa aliança, a nova aliança, né, dele, como se a morte necessária fosse a morte de um humano para perdão dos pecados, e não era. E ao mesmo tempo mente, porque nesse dia sagrado dos judeus, no dia da ceia, né, que é no dia da Páscoa, ele transforma o sacrifício que é de animais para perdão dos pecados, que era para que serve de entendimento para o homem perceber como o salário é o pecado da morte, por isso o animal está morrendo. Ele troca isso pela oferta do campo, a oferta de Caim, a mesma oferta que fez Adão ter a queda de Adão e ser expulso. Que é o quê? Tentar cobrir o pecado com frutos do campo, folhas de figueira. Porque o problema não era o pecado, porque ele, Adão mais Eva já viviam nus no jardim do Éden, ou seja, já eram pecadores, mas não se importavam porque entregavam a oferta correta. Tanto que Adão já colocava, Deus colocou ele lá para colocar nome nos bichos, né? Se você tivesse o mínimo de amor com os bichos, ele pecaria menos, porque ele cuidava dos bichos ali, né? Por quê? Porque os bichos iam morrer por consequência do pecado dele, né? Mas Jesus entrega o fruto do campo no dia mais sagrado dos judeus, no dia que eles comemoram a libertação, né, deles do cativeiro do Egito, que é a Páscoa, né, onde eles vão, né, viver a nova aliança deles com Deus, sacrificar animais para perdão dos pecados. Então todos fiéis a Deus, que têm a lei impressa na mente e no coração, como o profeta Jeremias disse, na Páscoa estavam sacrificando o cordeiro, literalmente, né? Enquanto isso, Jesus está lá selando uma nova aliança com os judeus desinformados, burros, ignorantes, mortos de fome, que não conseguem raciocinar, fazendo com que eles aceitem uma nova aliança, que nada mais é a oferta que foi a queda do homem.
que foi a oferta do trigo, do campo, né? Dos frutos do campo para perdão dos pecados, para esconder a nudez. E não, porque quando ele diz que esse pão aqui é meu corpo, e parte o pão, ele diz que derrama o vinho, diz que esse vinho aqui é meu sangue, ele está transformando o sacrifício literal importante para o ritual que agrada a Deus, que é o sacrifício de animais para perdão dos pecados, na oferta de Caim, que é a oferta do campo, que foi o resultado que fez o homem ter a queda no jardim do Éden. Porque ouviu a serpente, achou que certamente não morreria, e porque não morreria, então não matou o bicho que deveria morrer no lugar dela, para se cobrir com a pele do animal. Em vez disso, se cobriu com os frutos do campo. Então, ou seja, com essa nova aliança que Jesus estabelece no, na, na ceia dele, no dia da Páscoa, transformando o pão, né, o corpo em pão, oferta do campo, e o vinho em sangue, ele está repetindo, ou seja, para encobrir os pecados, para restabelecer a nova aliança com Deus, ele está repetindo o mesmo cenário do jardim do Éden que levou à queda do homem. Né? Porque o sacrifício de animais não era só sacrificar um animal, acabou, como se a vida do animal não tivesse nada. Era um ensinamento por trás disso. Por quê? Porque primeiro você entender através da morte do animal que Deus é rigoroso, que ele falou é sim, sim, não, não. Você pecou, fez o que eu não quis, certamente morrerás. Só que como eu não vou matar você humano, o bicho está morrendo no seu lugar. Então quando você quiser parar de pecar e entender que o salário do pecado é a morte, por consequência você não peca mais, o bicho, portanto, não morrerá mais. Então o responsável pela morte, pela vida do bicho, se ele vai viver ou não, é você. Agora, você não quer caminhar nos caminhos de Yahvé? Então escolha outro Deus e vá para outro lugar adorar outro Deus. Mas o que diz respeito ao templo de Jerusalém e os judeus, os da pele da circuncisão, da lei do sábado, de Moisés, é assim que funciona. Certo? Então, você vê que todos eles tentaram, de alguma forma, tocar na vida do judeu que adorava a Deus. Todos eles, a descendência de Satanás, da serpente dele, o jardim do Éden, passando por Jó e até Jesus. Né? Porque Jesus dizia que os judeus eram Satanás, né? Era um diabo, mas na verdade Satanás e o diabo era ele, porque era ele que estava fazendo o papel da serpente. Convencendo o homem a não sacrificar animais para perdão dos pecados, expulsando os campistas que vendiam animais para perdão dos pecados no templo. E não só isso, transformando o ritual, que era o sacrifício de animais, né, em ritual do campo, transformando o animal no pão e o sangue do animal no vinho. Né? Ou seja, a mesma oferta, fazendo o homem ter naquela ceia a mesma queda que Adão teve. Né? Só que assim, tudo por quê? Por inveja. Tanto que você vai ver que Pilatos, quando vai prender ele, Pilatos meio que fica com dó de prender ele. Por quê? Porque diz que sabe que ele está sendo preso, está sendo ali entregue, justamente por causa de quê? Por causa da inveja dele. Porque desde o jardim do Éden até os tempos de Jesus em Apocalipse, a descendência da serpente tem o quê? Inveja do descendente de Abel, do filho de Adão, né? Que vive para agradar a Deus. Né? Pecou, entende que o sacrifício de animais é para dar demonstrações do quanto Deus é rigoroso e quanto pecar é ruim. Então, parar de pecar significa parar de matar animais. Né? Agora, você precisa entender que Jesus não tinha autoridade nenhuma para perdoar pecados. Certo? Como sacerdote, o que ele deveria fazer do que estava dentro da lei era sacrificar um animal para perdão dos pecados dele e perdão dos pecados do povo. Mas o que ele faz? Ao invés disso, ele troca a aliança de Abel, o sacrifício perfeito que Deus pedia, pelo batismo de João para perdão dos pecados. Por isso ele se batiza com João para perdão dos pecados. Então ele não era o filho do homem, ele não era o Messias, ele não era nada. Ele era um usurpador, ele era um enganador.
certo? Ele é da serpente, descendência da serpente, Satanás.